Olá pessoal, tudo bom? Espero que sim, espero que esteja tudo bem com vocês e suas famílias. Gravando um novo vídeo aqui, agora para a disciplina MED 105, Saúde, Sociedade e Ambiente 1. Agora a respeito do capítulo intitulado Uma História de Diferenças e Desigualdades, Doutrinas Raciais no Século XIX, da professora Lilian Schwartz. Como já havia destacado lá no vídeo relativo ao conteúdo da MED 105, é um assunto sobre o qual a gente já conversou, já foi objeto de discussão em sala de aula, mas agora a gente reforça para darmos continuidade ao programa letivo especial, conforme o plano de atividades que já foi encaminhado para vocês anteriormente, ok? Então a gente tenta aqui reavivar algumas das questões que foram já debatidas em sala de aula. A primeira delas chamando atenção para o objeto central do texto, da professora Lilian, que é discutir como houve, de fato, a criação e invenção do conceito de raça lá no século XIX, como ele tem a intenção de hierarquizar a diversidade humana, desnaturalizando uma das características humanas mais notáveis, que é a sua própria diversidade, e como essas tentativas de explicação da diversidade a partir da geração de desigualdades, a partir das hierarquias raciais, ainda se apresentam entre nós, infelizmente, provocaram uma série de problemas, porque geram estigmas que ainda não desapareceram. O que é interessante notar é uma discussão que a professora faz no trabalho dela, é como a ciência dá suporte a isso no primeiro instante. Ou seja, não são pessoas ignorantes ou tidas por ignorantes que estão patrocinando esse debate lá em sua origem no século XIX, mas pessoas que são consideradas as sábias daquele momento, daquele contexto. Lembrando que o produto dessas discussões que se iniciaram no século XIX se arrasta até o século XX de maneira muito nítida, tem uma presença muito marcante, especialmente na Segunda Guerra Mundial. Muitas pessoas acreditam que alguns dos produtos da invenção da raça, das teorias da raça no século XIX, como o conceito de eugenia, foi algo praticado apenas pelos nazistas, e não é essa bem a verdade. Tanto que a próxima discussão que nós teremos se refere à eugenia especificamente em solo brasileiro e como ela era um tema muito debatido entre pessoas da ciência. Isso já no século XX, já em um contexto diferente desse do século XIX, ou seja, os efeitos dessas discussões das teorias racialistas do século XIX se estenderam durante bastante tempo e os reflexos disso, infelizmente, ainda estão presentes entre nós. Muitas das formas do racismo ainda se alimentam de perspectivas que foram criadas por essas teses racialistas do século XIX. Mas, enfim, a Lili Schwartz chama atenção para algumas coisas que são bastante interessantes, que é, por exemplo, o fato do século XVIII ter experimentado uma tentativa não de diferenciação entre as pessoas, entre os grupos humanos, mas de tentativa de unificação da ideia de humanidade, de universalização da ideia de humanidade, especialmente proposta ali pelo Jean-Jacques Rousseau. O Rousseau ele chama a atenção, ele propõe a unificação dos seres humanos em uma grande família. E essa grande família teria lá suas diferenças entre si. Essas diferenças seriam, por ele, explicadas a partir do conceito de perfectibilidade. Perfectibilidade, seria a característica básica de todo e qualquer ser humano se aperfeiçoar ou, ao contrário, de acumular vícios. O processo de acumulação de aperfeiçoamentos, de melhorias, ou o acúmulo dos vícios, dos erros, tornaria as pessoas diferentes entre si. Partindo do pressuposto, inclusive, essa é uma discussão muito conhecida a respeito do Rousseau, que ele acreditava que todos os seres humanos nasciam com, digamos assim, uma programação moral básica, de bondade, de busca de justiça, etc., e que o contato social faria com que o acúmulo de vícios afastasse as pessoas dessa essência natural. Pensa-se aí pela primeira vez de maneira universalizante, ou seja, que abarca toda a ideia de existência humana, que havia características que determinariam a existência da própria humanidade, como liberdade, igualdade, que seriam valores supostamente naturais, inerentes à própria existência dos seres humanos, assim acreditava
o Jean-Jacques Rousseau. Porém, no século XIX, há uma caminhada em sentido inverso a esse proposto pelo Rousseau no século XVIII. As teses científicas que vão nascer ali, ao contrário do Rousseau, que tentou unificar e universalizar a ideia de humanidade, unificar os diferentes grupos humanos como componentes da mesma família, muitos estudiosos, entre muitas aspas, vão se dedicar à necessidade de explicar as diferenças e, a partir das diferenças, estabelecer hierarquias entre os diferentes tipos humanos. Aqueles que seriam entendidos como mais perfeitos e aqueles que seriam entendidos como imperfeitos. Com, digamos assim, graduações diferentes de perfeição e imperfeição que poderiam, por exemplo, determinar, né, o que seria sempre, né, o destino daquele determinado tipo humano, ou quais tipos humanos poderiam ter algum tipo de primazia, direito de mando sobre os outros, inclusive. É algo muito forte no século XIX, é o contexto geopolítico do Ocidente, por exemplo, que indica isso de maneira bastante nítida. O imperialismo do século XIX, por exemplo, se vale desses discursos pesadamente nos processos de reterritorialização e de conquista de territórios na África e na Ásia, estão carregados de argumentos que têm origem nessas teses racialistas ali do século XIX. Então, todas interessadas em justificativas para diferenciação e hierarquização das pessoas, né? Até a inversão da raça, no entanto, assim como seus desdobramentos, as diferenças humanas eram indicadas hegemonicamente como fruto da cultura, especificamente até o século XVIII. Isso vai mudar no século XIX. O termo raça ele só vai aparecer no século XIX, criado pelo Georges Cuvier, que é um naturalista e zoologista francês, que inaugurou a ideia da existência de heranças físicas permanentes entre os vários grupos humanos. Essas características ou heranças físicas permanentes seriam, no caso aí, na ideia do Georges Cuvier, a determinação de que determinadas pessoas seriam sempre, assim como sua descendência e ascendência, a mesma coisa. E como os grupos diferentes teriam essas tendências fixas, né, essas tendências que seriam fruto de uma ideia de universalização, que elas não deveriam, por exemplo, ser misturadas. Ou seja, pessoas de raças diferentes estão presas a possibilidades igualmente diferentes, capacidades intelectuais e físicas igualmente diferentes. Então, autores como Cuvier vão passar, por exemplo, a advogar a ideia de que as mestiçagens são inimigas da civilização. É algo que não fica ali no século XIX, que se estende para muito além do século XIX e tem consequências funestas para a própria humanidade, como todo mundo já sabe. As teses científicas formuladas ali no XIX são marcadas pela discussão sobre a possibilidade de existirem, por exemplo, para explicar as diferenças humanas, diferentes centros de criação, diferentes centros de origem desses tipos humanos, né? Isso poderia ser uma explicação para alguns grupos muito evidente, ou seja, é uma questão lógica. Seres humanos são diferentes porque eles não fazem parte da mesma família, eles surgiram em momentos e lugares diferentes, né? Esse tipo de ideia se contrapõe a outra, que era dominante até a metade do século XIX, que é o chamado monogenismo, que parte da ideia de que a humanidade ela é fruto de uma única, de um único centro de criação. No caso, aí é um diálogo muito evidente com um pressuposto religioso, né? A tradição judaico-descendente, o judaico-cristão, que parte do pressuposto que Deus cria as coisas todas, todos os seres e a humanidade, né? Então há uma vinculação importante com o discurso religioso judaico-descendente, e esse acaba se transformando em um elemento utilizado por esses homens de ciência do século XIX para se contrapor a esse tipo de tese e desenvolver o pensamento poligenista. Poli, né, mono, de um, poli, de muitos. Né? Então, essa ideia de que facilmente poderia se explicar a diferença a partir da admissão de que a humanidade surgiu em lugares e momentos diferentes. Né? Então, o poligenismo advogava exatamente isso, que a diversidade advém do fato de vários centros de criação terem existido.
né, o que poderia, por exemplo, explicar as diferenças, as supostas diferenças em relação às chamadas inclinações morais de cada raça. E isso é algo muito pesado e que também foi utilizado largamente em termos políticos, não apenas no discurso científico, ao longo do tempo, até o século XX, ou podemos dizer, infelizmente, até os dias de hoje. Né? E aqui, o poligenismo, a partir da autoridade científica supostamente ali existente, fortalece práticas de análise biológica dos comportamentos humanos, né? Partindo do pressuposto que esses comportamentos humanos estão ligados às características hereditárias de cada grupo, né? E isso seria resultado de leis naturais biológicas, leis hereditárias. Tal perspectiva inaugurou o chamado determinismo biológico, né? Que de fato indica o que? Se a pessoa nasceu em determinado grupo, ela tenderá a determinadas características, não só físicas, mas intelectuais, morais, etc. Poderia ser indicação de que aquela pessoa seria preguiçosa, de que aquela pessoa tenderia ao roubo, à enganação, ao crime, etc. Uma série de características negativas de processos de estigmatização que, mais uma vez, se estenderam muito no tempo. A perspectiva poligenista abriu espaço, então, para a criação de crenças científicas, entre muitas aspas, que tinham como missão a comprovação da transmissão via hereditariedade de toda a sorte de características ligadas às origens raciais, fossem biológicas ou fossem morais. Né? Mas tem essa coisa, né? Sua origem racial determinaria, mais uma vez, toda sorte de questões que formariam aquilo que você é. E aquilo que as pessoas que viessem depois de você também seriam. Né? Essa questão moral, inclusive, é algo que gera uma série de debates e que poderiam ter nos levado a lugares muito perigosos. Aliás, nos levaram a lugares muito perigosos, mas se tivesse alcançado, vamos dizer assim, o nível máximo de imaginação dessas pessoas, fica difícil prever o que pudesse ter acontecido. Teorias como a frenologia, que é o estudo do cérebro, dos crânios, e a antropometria, que são as medidas do corpo, passaram então a interpretar a capacidade humana tomando em conta o tamanho e a proporção do cérebro dos diferentes povos. Se acreditava que raças diferentes teriam formatos de cérebro diferentes. Esses formatos de cérebro diferentes, inclusive seus tamanhos, determinaria, por exemplo, as capacidades intelectuais e as inclinações morais dessas pessoas. Né? Um dos exemplos aqui, né, aqui é uma imagem retirada de um artigo, até o autor faz essa menção, né, teoria sem pé nem cabeça, mas que tinha uma cabeça como o seu alvo. O Franz Joseph Gall, por exemplo, ele era um dos expoentes da frenologia. Acreditava-se que o estudo de determinadas áreas do cérebro poderia identificar as razões de ser das perspectivas morais, sobretudo, de raças diferentes, né? Podendo-se, por exemplo, prever quais seriam as ações desenvolvidas pelos indivíduos de acordo com as características de seus cérebros. E esse senhor aqui, o senhor Cesare Lombroso, um médico italiano, este já, digamos assim, partiu para o caminho mais antropométrico, pois ele acreditava que as medidas do corpo, as feições das pessoas, poderiam indicar as suas inclinações especificamente ao crime. Então, aqui, né, o livro L'Homo Delinquente, ele tentava convencer de que o estudo por ele realizado com prisioneiros na Itália indicava nitidamente que a forma do corpo estava intimamente ligada às inclinações criminosas. Ele está aí destacado entre os chamados profetas das ciências da raça e é considerado o pai da chamada antropologia criminal. Ele argumentava ser a criminalidade, portanto, um fenômeno físico e hereditário. Se seu pai era assassino, assassino você seria também. Né? Se o sistema de justiça e de segurança pública dominasse esse tipo de informação, segundo a tese do Lombroso,
as pessoas seriam presas ainda crianças e com isso se evitaria que elas assassinassem alguém. O determinismo alcançou esse tipo de absurdo, né, que felizmente não se arrastou formalmente até nós, mas que tem outras formas de presença em nosso cotidiano, infelizmente. O Lombroso investigava aparências e características físicas dos criminosos condenados, como a forma do crânio, da testa, o tamanho da mandíbula, o comprimento do braço, a distância entre as orelhas e os olhos, né, tentando observar características atávicas dos prisioneiros. O atavismo é o quê? É a maior proximidade possível com a origem animal, né? Ou seja, quanto mais animalizada era a pessoa, né, usando os termos da época, mais problema ou mais risco ela representaria à civilização. E aqui uns exemplos já mostrados em sala de aula do Museu de Antropologia Criminal Cesare Lombroso, lá na Universidade de Turino, na Itália, de cabeças embalsamadas de criminosos por ele estudados. Supostamente, né, ali colocados como exemplos da sua teoria, né? Ou seja, pessoas com essas características físicas, como desse homem que aqui está aqui, seriam ladrões. Aqui, falsificadores, né? Falsário. Homicidas ou uxoricidas. O uxoricida é o assassino de esposas, que é um termo que hoje podemos substituir por feminicidas. Aqui mais um exemplo, né? Para além da cabeça do criminoso embalsamada, que é um homicida, se colocava aqui o modus operandi, ou seja, a maneira de agir desse criminoso, e a maneira de agir é correlacionada às suas características físicas. Para além do Lombroso, nós temos aí, né, outra discussão a respeito da hereditariedade das características morais, que entra na discussão a respeito da mestiçagem. A mestiçagem é identificada como inimiga da própria civilização. O poligenista Paul Broca, que era membro da Sociedade Antropológica de Paris e da Escola Craniológica Francesa, né, um estudioso das cabeças, ele defendia que as chamadas espécies miscigenadas seriam naturalmente estéreis. Bom, esse tipo de raciocínio, né, aponta para diferentes direções, né? Por exemplo, a esterilidade aí não tem apenas a relação com o fato de não produzir novas gerações, mas com o fato de não produzir algo que seja considerado positivo, né? Lembrando que esse tipo de argumento do Paul Broca é aquele que gerou um tipo de expressão muito ruim, infelizmente ainda sobrevivente entre nós, que é a expressão mulato. Mulato vem de mula, né? Ou seja, um cruzamento entre, né, duas espécies de equinos, sendo que o resultado é nulo, né? Esse tipo de expressão, infelizmente, ainda é muito presente entre nós. Ele afirmou que as raças seriam igualmente imutáveis, ou seja, elas não têm a capacidade da perfectibilidade indicada pelo Rousseau de maneira alguma, suas características nunca se alterariam, mesmo a partir da miscigenação, ou um grupo que seria mais forte poderia, inclusive, do ponto de vista da degeneração, deixar a sua marca ali. Para o determinismo poligenista, né, como esse do Paul Broca, também conhecido como teoria das raças, havia 3 posições básicas que explicariam a condenação da mestiçagem, ou seja, as pessoas não poderiam, né, sendo de tipos raciais diferentes, se misturarem. O primeiro, existiria entre as raças humanas a mesma distância entre o cavalo e o asno, condenação do cruzamento, de onde vem a expressão mula. Haveria continuidade dos caracteres físicos e morais negativos após o cruzamento, daí que eu falei da força da degeneração, sobre aquilo que eles se acostumaram a chamar de perfeição da raça, de pureza da raça, e haveria preponderância do grupo racio-cultural ou étnico no comportamento do sujeito, o que remete à segunda questão aqui. Ou seja, a degeneração seria tão forte que o grupo marcado pela degeneração seria sempre preponderante e as questões culturais e étnicas sempre apareceriam nesse sujeito mestiçado, né?
dá origem, esse discurso, à chamada eugenia. Né? A eugenia vem, né, de eu, de boa, e de gênero, de geração. A boa geração. A meta da eugenia era o quê? Intervir na reprodução das populações, evitando-se que houvesse a propagação dos chamados defeitos de origem, garantindo apenas a continuidade daquelas que seriam consideradas, então, as boas gerações. Obviamente que isso podia levar a consequências tétricas, como assassinatos em massa. Vamos lembrar mais uma vez do exemplo do século XX, entre os nazistas. Né? A solução final no Terceiro Reich para o Holocausto, por exemplo, que é um termo, inclusive, muito discutido nesse sentido, do conceito, enfim, mas que, de fato, eliminar aquilo que se considera degeneração, né, como garantia de que as gerações consideradas puras, boas, sadias, seriam ali preservadas. Esse tipo de absurdo nasce longe, nasce lá no século XIX, e é discutido de maneira desavergonhada, digamos assim, até metade do século XX, não entre os nazistas, mas entre sociedades científicas mundo afora, inclusive aqui no Brasil. Né? Ou seja, o Holocausto ele é o símbolo máximo do horror, né? Mas esse horror também era desavergonhadamente discutido em outros lugares, em outros contextos, e muitas vezes nós negligenciamos isso. O tema foi criado em 1883 pelo britânico Francis Galton, defensor da proibição dos casamentos interraciais, de restrições de alcoólatras e epiléticos alienados, né, de serem confinados, por exemplo, visando o suposto equilíbrio genético e o aprimoramento das populações, além da identificação dos grupos sociais considerados indesejáveis, aqueles que deveriam desaparecer. Vamos para um exemplo brasileiro, né? O Hospital Colônia de Barbacena, né? Denunciado mais largamente no final dos anos 70, princípio dos anos 80, era um lugar de exercício de eugenia. Os indesejados eram mandados para lá. Os indesejados em termos eugênicos. Né? Ou seja, a pessoa que era considerada degenerada, ela poderia correr um risco muito grande para ali. Quem era o indesejado? Quem era esse degenerado? Qualquer um que não se enquadrasse nos padrões vigentes em um determinado lugar e época. Uma pessoa que às vezes não tinha nenhum tipo de problema mental, muitas vezes poderia correr o risco de parar ali, naquele centro de morte, se de fato ele fosse identificado como um elemento não alinhado aos padrões morais de um determinado lugar ou época. Né? E assim aconteceu, infelizmente, com uma série de pessoas. Como destaca a professora Lilian Schwartz, o movimento de eugenia incentivou, portanto, uma administração científica e supostamente racional da hereditariedade, introduzindo novas políticas sociais de intervenção que incluíam uma deliberada seleção social para uma série de coisas, não só para os casamentos, mas também para o próprio convívio social, para a própria estrutura social, eliminando aquelas pessoas que não se enquadrassem nesses padrões. Experiências eugênicas ocorreram em diferentes lugares do mundo. Eu citei uma experiência aqui no Brasil, essa do Hospital Colônia de Barbacena, né, que é um centro psiquiátrico, e em outros lugares do mundo se lidou com isso de maneiras diferentes, muitas vezes, né? Segregando comunidades inteiras, a experiência do apartheid nos Estados Unidos e na África do Sul. A gente tem uma série de exemplos funestos nesse sentido, infelizmente. Figuras como Joseph Arthur Gobineau já havia defendido o uso da noção de degeneração da raça como resultado da miscigenação, ou seja, a miscigenação era considerada uma espécie de motor da degeneração, e ele previa a partir daquilo ali uma suposta impossibilidade do progresso para algumas sociedades, que ele considerou sub-raças mestiças não civilizáveis. Adivinha qual lugar do mundo foi considerado por ele, né, composto por sub-raça mestiça não civilizável? O Brasil. Né? Eu diria que jamais nos desenvolveríamos enquanto sociedade por conta de nossas origens raciais. E esse tipo de pensamento, mais uma vez, gera uma série de horrores, como as experiências funestas dos jardins humanos,
que se espalharam pela Europa no século XIX e princípio do século XX. Né? Pessoas que eram consideradas sub-raças eram expostas como animais em zoológicos. Né? No caso aqui temos um exemplo, os dois franceses, né, de cartazes que falam a respeito desses espetáculos, né, que eram concebidos para entreter as pessoas a partir do horror à própria diversidade humana. É algo inimaginável. Né? As pessoas eram animalizadas. Nesse sentido, muitas vezes, de fato, tinham a sua humanidade negligenciada e vinham ao desaparecimento, infelizmente. O racialismo ou racismo científico, nascido ali na Europa, a partir dessa discussão toda, obviamente chega aqui no Brasil, é muito discutido no século XIX e no século XX. Só que temos aqui algumas perspectivas um pouco diferentes das perspectivas europeias, principalmente com relação à miscigenação. A miscigenação é considerada um problema aqui no Brasil. Ela não é saudada, né? Ela não é tida como algo positivo até metade do século XX, mas se enxerga na miscigenação uma maneira de eliminar a degeneração. Essa é uma mudança importante em relação ou em comparação às teorias que estão circulando na Europa, por exemplo, porque aqui se tenta, em um determinado momento, impedir a miscigenação, mas há também aqueles que vão defender a miscigenação como uma espécie de mecanismo que vai garantir o desaparecimento das raças chamadas de degeneradas, desde que as chamadas boas gerações sejam cruzadas com as más gerações, sempre. De forma que em um determinado período não houvessem mais más gerações, porque o fruto de uma geração, né, miscigenada seria cruzado com um exemplar da boa geração e assim sucessivamente. Algumas pessoas calcularam períodos de 150 a 200 anos para esse tipo de questão ser resolvida, né? E para que determinadas raças tidas como degeneradas fossem simplesmente eliminadas do Brasil. Intelectuais como Silvio Romero se debruçaram sobre essa questão para defender a miscigenação, a mestiçagem, como possibilidade de se embranquecer o país, a chamada teoria do embranquecimento. Vocês já devem ter ouvido falar disso no ensino médio. Né? Isso é algo presente em uma série de produções intelectuais e políticas do Brasil dos séculos XIX e XX. Esse aqui é um exemplo, né, dessa discussão aqui no Brasil. Esse é um quadro bastante conhecido, chamado A Redenção de Can, é de um pintor espanhol chamado Modesto Brocos. Ele ganhou um concurso, né, lá em 1895, que pedia que uma obra de arte definisse o Brasil. A definição que o Brocos deu estava completamente alinhada com essas discussões eugênicas aqui no Brasil. Aqui a gente tem o processo de embranquecimento em si. Nós temos a avó, a filha e a neta. A avó, a filha e a neta. E muito provavelmente a filha casada com um elemento estrangeiro, europeu. Né? Havia essa discussão também, tanto no século XIX quanto no século XX, da necessidade da importação de braços eugênicos para o Brasil, para que se promovesse esse tipo de transformação, de eliminação daqueles que eram considerados degenerados, e uma geração livre da degeneração. Enfim, eu espero que o vídeo tenha ajudado mais uma vez e peço a vocês que, se não, que avisem. A gente precisa ter esse diálogo para tentar entender se essa dinâmica está funcionando, se está satisfatória, se de fato está proporcionando um entendimento melhor da referência bibliográfica, ok? Me despeço aqui, desejando que vocês continuem bem junto com suas famílias aí. Um abração. Tchau, tchau.